Amém? Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 3, verso 16. Está bem alto, varão. João capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler o 16 e o 17. Diz a palavra do Senhor. Eu sei que você não conhece esse texto, mas eu vou ler assim mesmo, para você poder conhecer. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu preciso que o Senhor revele a tua palavra ao meu coração nessa tarde. E eu te peço, Deus, que fale comigo e fale com a tua igreja, Senhor, de uma maneira especial. Nós saímos da nossa casa para vir aqui ouvir a tua voz, Senhor. Então fala conosco, nos dê entendimento, conhecimento e sabedoria, Senhor, para executar a tua estratégia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, por que toda vez que você ora, você fala em entendimento, conhecimento e sabedoria? Eu falei assim, porque são três coisas distintas que estão ligadas. Entendimento é você entender que precisa de algo. Conhecimento é você buscar aquilo que você entende que precisa. E sabedoria é colocar em prática o seu conhecimento. Não adianta nada você ter conhecimento se você não tiver sabedoria. Você pode ser um expert no assunto. Se você não tiver sabedoria para utilizar aquilo que você tem, não adianta de nada. Você pode ser muito rico, mas se você não tiver sabedoria para usar o dinheiro, daqui a pouco você está pobre. Esses dias estava passando uma reportagem dos milionários que ficaram pobres. Pessoas que ganharam fortunas e perderam tudo. Por quê? Porque tinham recurso, mas não tinha sabedoria. Por isso eu falo, conhecimento, entendimento, conhecimento e sabedoria. São três coisas que nós precisamos. Não adianta ter uma e não ter as outras duas. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, você consegue discernir o que é a palavra tal? O que significa tal? De tal maneira. É de uma maneira que a gente não consegue explicar. A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para esse texto é que o amor de Deus era tão grande que não existia uma palavra que pudesse ser escrita para expressar o amor de Deus. Você não fala para o seu filho assim: ah, meu filho, eu te amo de tal maneira. Você fala assim para ele? Você fala para o seu namorado, para o seu marido, para a sua esposa: ah, meu amor, eu te amo de tal maneira. Não. Você fala: eu te amo muito. Eu te amo eternamente. Eu te amo infinita. Te amo para sempre. Não é assim que a gente fala? Mas Deus amou de tal maneira. É porque o amor de Deus, ele não pode ser comparado com nenhum outro que existe. Às vezes alguém diz assim: igual o amor de Deus, só o amor de mãe, né? Não chega nem perto. O amor de mãe não chega nem perto do amor de Deus. Porque Deus, ele te ama de tal maneira que se você escolher perecer, ele deixa. Esse tal maneira aqui
Quer dizer que Ele faz o que é preciso fazer para que eu e você alcancemos a salvação. Mas Ele não vai me obrigar a isso. E esse texto é fantástico, porque quando eu olho para ele, logo nesse verso 16, ele vai dizer a maneira que Deus ama, diferente de todas as outras, e a maneira que Deus age. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito, único. Ele deu o que Ele tinha de maior valor. Ele deu o seu único filho para morrer por mim. Deus entregou o que Ele tinha de mais valioso por aquilo que não valia nada. Estou dizendo você e eu não, que nós somos, obra-prima de Deus, mas o povo daquela época. Qual é a condição que Deus faz? Tudo tem uma condição. Ele ama o mundo de tal maneira que Ele dá o seu filho. E aí, se a gente tirar um pedacinho do texto, vamos dizer que o texto fosse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos tenham a vida eterna. Seria fácil. Não teria condicionamento, não teria condição. Mas Deus coloca apenas uma condição. E é essa condição que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição para alcançar a vida eterna é crer no unigênito Filho de Jesus, de Deus. E é interessante que aqui diz que quem crê em Jesus não perece. E não perecer aqui está se contrapondo à vida eterna. Porque você pode entender não perecer de várias coisas, de vários entendimentos. Não perecer é não passar fome. Não perecer é ter uma vida tranquila. Não perecer é ter uma família bem estruturada. Não perecer é ter um bom relacionamento com os meus amigos, irmãos. Eu posso trazer o entendimento que eu quiser para essa palavra de não perecer. Mas esse não perecer contrapõe na frase o vida eterna. Então não perecer aqui significa ir para o inferno. Não perecer aqui significa não perder a salvação. É muito maior do que o que a gente vive aqui hoje. Hoje nossa igreja vive um luto de alguém que decidiu por Jesus, foi batizado, estava em comunhão e foi chamado pelo Pai. Completou a sua carreira. Esse não pereceu, mas alcançou a vida eterna. Por que muita gente está perecendo? Por que muitas pessoas estão perdendo a sua salvação? Estão abrindo mão de algo eterno para tomar posse de algo passageiro. O versículo 17 vai dizer isso. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a condenação, ela vem sobre a minha vida
Quando eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, quando eu não creio que Jesus morreu na cruz por mim, quando eu não creio, quando eu não obedeço aquilo que Jesus ordenou. É simples, irmão. É questão de obediência. Eu lembro que quando a gente é pequeno, a mãe da gente dá sempre duas opções para a gente, né? Ou você faz ou apanha. É simples. A gente tem duas opções, a gente escolhe o que quer. Ou você faz isso ou você apanha. E em muitos momentos, em muitos casos, a gente apanha e depois faz, né? De qualquer jeito a gente vai fazer. Então é melhor fazer sem apanhar. É ou não é? E Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Muita gente fica carregando nas costas uma condenação que não é tua. A tua condenação já foi entregue na cruz, quando Jesus morreu lá por você. O verso 18 vai dizer: quem nele crê não é condenado. Eu não sou condenado. A minha sentença foi paga na cruz. E por que eu fico vivendo como alguém que está sempre condenado? Por que eu não consigo tomar posse das promessas de Jesus? Sabe por quê, irmão? Que muitas vezes eu e você não conseguimos tomar posse da promessa de Jesus sobre a nossa vida, porque falta obediência. Falta obediência. Só isso que falta. É o faz ou apanha. Aí a gente apanha e depois faz. Jesus foi o instrumento para a nossa salvação. Ele foi o instrumento que Deus usou para cumprir uma lei que eu e você não conseguiríamos cumprir. Jesus só veio porque o homem não conseguia cumprir a lei. Então Jesus veio, cumpriu a lei e trouxe sobre nossa vida a graça. O que é a graça? É a vida eterna, é a salvação. Somos agraciados. Irmãos, tem alguém com carro no ponto do ônibus ali? Estou vendo daqui o guarda, ele vai multar você. Você botou o carro aqui na frente da igreja, no ponto do ônibus, ele vai te multar. Daqui eu estou vendo ele lá na rua. Deus pode te dar um livramento ainda, vai lá e tira o carro. Então eu entendo que não perecer é obedecer. Não adianta a gente lutar. Não adianta lutar contra aquilo que Deus ordenou sobre nós. A gente vai ficar tentando viver uma vida que não é nossa. Domingo eu falava aqui de estar num lugar onde Deus não colocou. Querer aquilo que Deus não quer dar. Não tem condição. Eu preciso ter um entendimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Para que Deus chamou cada um de nós aqui? Deus chamou cada um de nós aqui para salvação. Para ser salvo, para ser alcançado pela graça. E para isso eu só preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu no meu lugar. Agora, eu não posso crer que Jesus é o Salvador e não fazer o que Ele pede. E é isso que a gente faz desde criança. Quem aqui tem dúvida de que sua mãe e seu pai não te ama? Tem alguém aqui que tem dúvida do amor que a mãe sente pelo filho, ou o pai pelo filho? Não, mas a gente desobedece. Eu não tenho dúvida que a minha mãe me ama, eu não tenho dúvida que a minha avó me ama,
Não tenho dúvida que meu pai me ama, não tenho dúvida, mas a gente desobedece, a gente não obedece 100% a ele. Ela fala assim: menino, não anda com fulano. Eu cresci ouvindo isso. Não anda com fulano, que fulano é maconheiro. Mas eu andava. Graças a Deus eu nunca fumei maconha. Graças a Deus, nunca usei droga. Mas eu andava. E ela falava: não anda porque uma hora vai ser preso e você vai estar junto. E aí quando ela sabia que eu estava com determinados meninos lá, quando eu chegava em casa eu tomava uma coça. E a minha avó é aquela pessoa que batia dizendo, não é por que está apanhando. E ela batia e falava: você está apanhando, você sabe por quê, né? Você está apanhando porque você estava lá com aquele menino que eu falei com você para não estar. E o couro comendo. Você não vai apanhar enganado, você vai apanhar sabendo por que você está apanhando. E ela falava, e eu louvo a Deus porque ela fez isso, porque por isso eu estou aqui hoje. Você está entendendo isso? Deus, Ele preparou um caminho sobremodo excelente para nós. A gente só precisa obedecer, a gente só precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim, eu preciso obedecer aquilo que Ele deixou. Ele disse lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quantas pessoas você pregou o evangelho hoje? Nem que seja com uma mensagem. Estou falando isso para me aliviar, né? Às vezes o que a gente faz para expandir o reino é mandar uma mensagem. Vamos colocar na ponta do lápis quantas mensagens nós mandamos tratando do reino de Deus, tratando de diversão e tratando de negócio. Será que a gente tem uma balança equilibrada ou não? Você está entendendo? São coisas simples. A gente precisa honrar o Cristo que venceu a morte. A gente precisa honrar esse Deus que nos amou de tal maneira, de uma maneira que ninguém consegue explicar. E muitas vezes é isso que falta para nós. Falta esse entendimento. Eu tenho certeza que você conhece a Bíblia, pelo menos um versículo da Bíblia, eu tenho certeza que você conhece. Você tem conhecimento, mas falta sabedoria para aplicar aquilo. Eu estava brincando com Priscila e com Georgina aqui na hora que eu cheguei, e eu estava dizendo que desde sexta-feira eu estou tomando um negócio para emagrecer. E ela perguntou o que? Eu falei: vergonha. Todo dia agora eu estou tomando vergonha e vou buscar emagrecer. Você sabe que precisa de uma coisa, isso vai te fazer bem, você precisa, mas você não faz. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Meu é um templo que já está expandindo, né? Quase uma catedral. Um templo bem espaçoso. Cabe bastante Espírito Santo aqui. Mas eu estou querendo fazer umas modificações nesse templo. E a gente precisa de se posicionar com algumas questões. Posicionamento. Eu sei que com vocês não acontece isso, mas eu coloco o relógio para despertar, eu vou caminhar de manhã, 7 horas. E boto para despertar, e quando ele desperta eu desligo e continuo dormindo. Sei que você não é assim, você vai todo dia, certinho, na hora. Mas eu estou com dificuldade de fazer algo que eu sei que vai ser bom para mim. Ontem eu consegui ir. E assim, o inimigo ele faz de tudo, né? Na hora que eu saí de casa começou a chover. Falei: não ligo, vou na chuva. E a gente precisa disso. A gente precisa de colocar uma meta. O bispo Carlos hoje falava sobre isso. A gente precisa ter uma meta. Não, eu vou orar 5 minutos por dia. Que é isso, pastor? Tem gente que não ora nem 2. 5 já é uma grande conquista.
Alguém uma vez falou comigo assim: pastor, eu queria ler a Bíblia toda, mas é grande, né? Eu falei: começa lendo um capítulo por dia. Mas aí vai demorar muito. Eu falei: está com pressa? Ele perguntou para mim assim: a última vez que você leu a Bíblia toda, quanto tempo você levou? Eu falei: 4 anos. Ele: pô, mas isso tudo? Eu falei: mas eu tenho um comentário por dia de cada capítulo que eu li. Cada capítulo que eu li da Bíblia, eu fiz um comentário, pelo menos de um versículo. Assim como você recebe todo dia. Eu leio um capítulo só por dia. Mas eu faço pelo menos uma anotação, alguma coisinha sobre aquilo ali que eu li. Não importa quanto tempo você vai levar para ler, importa que você leia. Não importa quanto tempo você vai levar para emagrecer, importa que você comece. Não importa quanto tempo você vai levar para se levantar, o que importa é que você tome uma atitude, é que você creia, senão você vai perecer, senão você vai perder a promessa que Deus tem sobre a sua vida. E Deus te amou de tal maneira que Ele não quer que você pereça. Para isso eu preciso me levantar. Eu preciso tomar uma atitude. Não dá para continuar querendo coisas novas, fazendo coisas velhas. Alguém já falou isso antes de mim. E como a gente não sabe quem foi que falou, a gente não pode citar o nome, né? Mas alguém já falou. Se eu quero viver coisas novas, eu quero ter que plantar novas sementes. Não dá para plantar a mesma coisa e querer colher coisa diferente lá na frente. O que nós estamos vivendo hoje é fruto da semeadura do nosso passado. Às vezes a gente toma algumas atitudes que a princípio, não, mas é tranquilo, vai dar certo. E quando não dá, a gente fica desesperado. Tudo na nossa vida tem um risco. Agora, o risco que a gente não pode correr é o risco de perder a salvação. Carro a gente compra outro, casa a gente arruma outra. Não é o certo, mas marido a gente arruma até outro, mulher. Agora, a vida que Deus deu a você é uma só. Não tem como você não está no jogo do videogame que você vai lá e, não, tem 3 vidas ainda para poder passar essa fase. Não, você só tem uma. Você não tem outra chance. Então a gente não pode errar nessa vida, porque a gente não vai ter outra chance. A gente não pode perecer nessa vida, porque a gente não vai ter outra chance. Deus, Ele entregou a senha para nós. Olha, a senha é essa aí, crê no Filho de Deus. Obedeça o Filho de Deus, porque Ele é a senha para você alcançar a vida eterna. Às vezes vida eterna parece que está tão longe, né? Mas está muito longe. A vida eterna está a um passo. Não sei quanto tempo eu tenho mais. A gente não pode medir o tempo que a gente ainda tem, a gente pode medir o tempo que a gente já teve. E é interessante, eu estava conversando com meu primo há poucos dias, eu falei, Tiago, a gente já chegou no morro abaixo. Ele falou, por quê? Eu falei, a Bíblia diz que 70 anos você vai viver, 80 anos já é canseira e enfado. Eu estou com 44, então eu já estou no morro abaixo, eu já acabei a subida, agora está tranquilo. Vamos aproveitar o que Deus tem para nós, porque nós estamos no morro abaixo. Giselda já está fazendo hora extra, né, Giselda? Está com 83, já está na hora extra, está no lucro. Está ruim, você quer parar? Não, você quer continuar, não quer? Isso aí, A gente vai para o céu, irmão, mas não precisa ter pressa. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem agora, vamos aproveitar o tempo que a gente tem, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, ganhando vidas, alcançando pessoas. Domingo tinha 3 pessoas aqui rendidas aos pés do Senhor.
É isso que eu e você precisamos. Alcançar os perdidos, alcançar as vidas. Alcançar aquelas pessoas que precisam receber uma palavra, alcançar aquelas pessoas que precisam mudar a sua história. Você não precisa viver uma vida miserável sozinho. Você tem oportunidade de viver o melhor de Deus, de viver o favor de Deus. A Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. É uma promessa que tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o Deus que nos amou de tal maneira, Ele decretou assim. Então você não precisa viver a dificuldade. Jesus ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você vai vencer também. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu vou citar só uma pessoa, uma mulher prostituta que morava em cima do muro. Sua vida é pior que a dela? Eu creio que não. Desprezada, humilhada, cabeça raspada. As prostitutas não podiam ter cabelo comprido, elas tinham que ter a cabeça raspada para ser diferente das outras mulheres. Quando elas andassem na rua, eles, ali vai uma prostituta. Morava em cima do muro. Só que um dia ela encontrou com 2 homens de Deus, ela viu a possibilidade de sair daquela situação. E ela é uma das 3 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. Você está entendendo o que é isso? Ela saiu da condição de maior humilhação que tinha para ser parte da família de Jesus, para gerar, para ser da descendência, para ser citada na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Você está entendendo o que é isso? É alguém daqui a 200 anos falar assim, não, lá naquela cidade de Cabo Frio tinha uma pessoa que era assim, 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 e falar o teu nome. Depende de mim. Libera para mim, hein, Lander, está com muito gate. Isso não depende de mim. Isso depende de você. Ele disse que amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu filho único. Quem tem filho aqui? Levanta a mão quem tem filho. Qual de vocês daria o seu filho pela minha vida? Fala sério que ninguém vai dar? Hein, Priscila? Você tem 2. Você podia dar 1 no meu lugar. Né? Jesus era o único filho de Deus. E Ele deu por você. Sabendo quem eu sou. Porque assim, irmão, você e eu, a gente aqui do lado de fora, a gente tem as nossas características, né? As pessoas falam, você é um cara extrovertido, você conversa, fulano é mais tímido, mas quando a gente está sozinho, é que Deus sabe quem a gente é. Quando não tem ninguém perto, quando a gente está num lugar desconhecido, Deus sabe quem a gente é. Ele não precisa que eu fale para ele, olha Deus, tem uma mulher lá na igreja que é assim, assim, assim. Ele não precisa que eu fale porque ele conhece você. Ele só precisa ouvir de você assim, Senhor, eu estou aqui, me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar a minha história, me dá uma oportunidade para descer desse muro que eu estou vivendo, para alcançar essa graça da salvação. Eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perecer. E nessa tarde você tem essa oportunidade de falar com Jesus, de se colocar diante dele. Eu creio que Deus ele tem uma resposta para mim e para você hoje. Você não saiu da sua casa à toa. Eu me lembro que quando comecei a campanha aqui, eu chamei tanta gente boa para pregar, que não sobrou nem espaço para mim, né? Chamei os melhores pregadores para estar aqui e não tinha sobrado espaço para mim. E Deus me deu uma oportunidade hoje, para no meio da campanha,
também pregar. E eu creio que essa palavra, irmão, ela vem para a sua vida e vem para a minha vida como um alerta para onde nós estamos indo, qual é o caminho que nós estamos pegando, porque Deus, Ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para morrer por mim e por você, e eu só preciso crer nele, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não estiver no caminho de Deus, eu estou em qual caminho? É nisso que eu quero que você pense nessa tarde. É nisso que eu quero que você faça a sua reflexão nessa tarde. Por mais amor que você tenha, nunca vai chegar perto do amor que Deus tem por você. Ele te amou primeiro. Ele te amou quando ninguém te amava. Ele olhou para você quando ninguém olhava. Ele estendeu a mão para você quando você estava desprezado. Ele trouxe uma palavra ao seu coração quando você estava desesperado. Então creia que não foi à toa que você saiu da sua casa para vir aqui hoje. Você veio aqui hoje para entender que você é filho, como Jesus. Quando Ele dá o filho dele no seu lugar, Ele está dizendo: olha, eu estou dando meu filho porque eu quero você como filho. E nós como filhos somos herdeiros de Deus, herdeiros da promessa de Deus. Não podemos andar como quem está perecendo, porque nós não estamos perecendo, nós estamos caminhando para alcançar a promessa da vida eterna. Amém? Eu quero que você fique em pé.